Corinthians pede para o conselho analisar o patrocínio da Adidas e o COI decide postergar essa reunião. Vamos acompanhar aí o Neto detonando os conselheiros do Corinthians. Eu tive uma informação hoje em relação ao patrocínio da Adidas com o Corinthians. Então, olha só como que as pessoas não pensam no Corinthians. Veloso, boa tarde. Boa tarde. Souza, boa tarde. E Nicola, boa tarde. E a imprensa também. Porque a imprensa tem que pegar tudo que o Augusto fez coisa errada. É chilindró. A Leila fez chilindró. Nós fizemos chilindró. É assim que tem que se comportar a imprensa. Olha só, o Corinthians pode fazer o maior contrato da história. A Adidas está aí buscando o Corinthians, certo? Então vamos lá, e todo mundo sabe disso. Eu fiquei sabendo agora há pouco tempo. Então vamos lá. A Adidas pode fazer um contrato de 10 anos, 1 bilhão e 200 milhões de reais. O que a Adidas também transformou o Palmeiras na hora que a Adidas foi para o Palmeiras, lembra disso? O que a Adidas transformou o Flamengo também. Só não deu certo no São Paulo. Só não deu certo no São Paulo. Por que será, né? Aí, há um contrato que pode ser desfeito da Nike, aí é advogado, quem quer que seja, ele faz isso. Porque todo contrato pode ser desfeito. Só que tem uma cláusula aí, que se passar uma data, o contrato da Nike já é renovado automaticamente, como sempre foi. Sempre foi de administrações passadas. Eu não quero saber se a Nike é bom, se a Adidas é bom, se a Topper é bom, quem quer que seja. Eu estou falando do Corinthians. Então, se você... E outra coisa, os 10 anos de contrato, quem disse que vai ser o Augusto o próximo? Que não é para ser, que não pode ser. Não pode. É para o outro e para o Corinthians. E aí, o que está acontecendo? Aí, o Pedro Soares, que é do Core, pessoa maravilhosa, dedicada para o Corinthians, o doutor Miguel, que é um cara incrível, maravilhoso. Parece que o Core não tem tempo de julgar isso. Mas espera aí, olha o contrassenso. E aí não é defesa para o Augusto, não é defesa para ninguém. É informação, coisa que ninguém deu, e que ninguém vai atrás, e que ninguém dá, porque não interessa, né? Porque o que interessa é o Corinthians se danando, né? O que interessa é o Corinthians tendo que pagar marmita, pagar tudo. Isso que interessa, para dar audiência, para tudo. E o Thiago Leifert falou a grande verdade. Tá com problema? Bota o Corinthians. Tá com problema de audiência? Bota o Corinthians. E é assim para todo mundo, meu irmão. Vamos lá, então. Aí, eles não querem ouvir o que foi reclamado nesse tempo todo em relação ao negócio do Augusto. Que o Augusto não mostra os contratos. Mas quando quer mostrar um contrato de 10 anos com uma marca como a Adidas, que todo mundo conhece, né, Veloso? Nossa. Da seriedade da Adidas é uma coisa impressionante. Agora, se vai dar ou se não vai dar, eu não sei. Não sei se vai dar negócio. Mas aí, quando o Augusto, né, quando os caras do Corinthians, da atual diretoria, quer mostrar para o Core, ou para as pessoas importantes do clube, que são aí os caras não querem ouvir, não tem agenda. Sendo que não tem agenda, se passou essa data, esse contrato pode ser desfeito da Adidas, que é 1 bilhão e 200 milhões vendendo camisa, aquela coisa toda. Eu ia falar, porra, e que não pode falar na televisão, porque vai saindo, porque eu faço televisão do jeito que eu falo aqui, meu irmão. Eu não faço televisão mentirosa. Eu não faço programa mentiroso. Eu não faço programa... Nossa, aqui a gente combinou alguma coisa, alguma vez você está aqui? Não. Nunca. Não. Só da minha loucura que eles têm paciência comigo. Porque é inacreditável que um clube como o Corinthians, que pode ter uma marca como a Adidas, para 10 anos, talvez para 1 bilhão e 200 milhões, isso se conseguir vender, e vai vender a camisa da Adidas. Está de brincadeira que não vai vender? Agora, se a Nike tem o direito, só que passando esse tempo, deu para entender que eu expliquei direitinho? Passando esse tempo que o Core não tem agenda para ver, vai renovar automaticamente o contrato da Nike, e a Adidas só pode, se a Adidas quiser, só em 2030. Quer dizer, não é o Augusto, é o Corinthians que tem que ver se é bom ou não. Se a Adidas é bom, se a Nike tem que renovar, se a Topper, se a Pedro, que o raio que o parta. Que, por sinal, se eu fosse presidente do Corinthians, e talvez até vá ser,
E talvez até você, pode ter muita gente que não gosta. Pode ter os associados que não gostam, pode ter um monte de youtuber, um monte de corintiano que trabalha na imprensa e que não gostaria que eu fosse presidente do Corinthians. Jamais eu teria Adidas, Topper, quem quer que seja. Eu montava a marca Corinthians. Eu monto uma fábrica, terceirizo a fábrica e monto o Corinthians, meu irmão. Para que eu vou montar? E vendo para quem é mais humilde, e vendo para os mais ricos, e vendo para todos os shoppings mais pobres, do shopping mais rico. Eu monto a marca Corinthians. Eu não preciso da Adidas, não preciso da Topper, não preciso da Nike, não preciso de ninguém. Eu faço isso e distribuo, como distribui a Magazine Luiza, o Mercado Pago, o Mercado Livre, acho que tem aí, não tem? Eu faço isso. O que o Mercado Livre faz, o que o Mercado Pago faz, o que a Magalu faz, eu faço com o Corinthians. Mas não, porque o Corinthians e outros clubes, eles têm que ter isso aí, entendeu? Que eu acho, e ainda mais, um Corinthians e Flamengo. Agora, isso é o que eu penso. Agora, por que o doutor Miguel, que é um cara incrível, maravilhoso, o Pedro Soares, não tem agenda para ouvir uma proposta da Adidas? Mas eu não vi ninguém falar isso. Eu fiquei sabendo isso hoje. Hoje eu fiquei sabendo, porque aí não tem o Augusto, não é quem que está lá. Aí é o Corinthians, 10 anos de uma empresa incrível. Agora, se a Nike tem o direito dela, o contrato, isso aí não é problema meu, como informação. Não é seu de ninguém. É do Corinthians. Ó, eu vou ficar com a Nike para disso. Ah, eu não quero, mas tem que ouvir. Mas qual é o bem? Se todo mundo fala, e todos os youtubers, todos os programas, todo mundo que tem programa de canal, fala, olha, mas não deu o contrato para ver lá. Não deu. Aí quando quer dar o contrato de uma empresa de 10 anos de contrato, eu não tenho agenda. Pode isso? Os caras gostam mesmo do Corinthians, Veloso? Esse é o problema, né? Boa tarde a todos. Esse é o problema de quando você não tem uma equipe profissional para resolver as questões do clube, né? Essa ideia que você tem de ter uma camisa do Corinthians é até boa, mas não é para esse momento. É para o momento onde as coisas estão tranquilas, né? Onde as coisas estão estabelecidas. Deixa eu falar isso, não tenho dúvida. Agora... Olha o que eles fizeram com o estádio. Não dá para ignorar uma proposta que você está falando aí. Como é que você vai ignorar uma proposta como essa? De um time que tem 40 mil pessoas todo jogo. Como é que você vai ignorar uma proposta da Adidas? Quase metade da dívida. Quase metade da dívida que você não tem agenda para escutar. E para vocês aí da Gaviões, vocês todos aí que brigam, e de uma maneira forte, firme e maravilhosamente, vocês... Mas como é que o Core não escuta, ou que não olha, porque não tem agenda? Não tendo agenda, a Nike, pelo direito de contrato, pelo menos é o que eu sei, se for mentira, tanto a Nike, a Adidas, o raio que parta, quem quiser, vem aqui. Vem falar aqui, ninguém fala por telefone, ninguém manda memorando, porque eu rasgo memorando. Ainda mais de clube pequeno, que é um monte aí que tem para me derrubar. Cara, se eu tenho isso, escuta, ó, não é legal. Tudo bem, mas 10 anos de uma empresa como essa, ou a Nike renovar mais 10 anos, que eu não sei como é que eu... Cara, eu não tenho agenda para escutar o... Não dá. Aí é demais, cara. O Corinthians não pode estar rasgando dinheiro dessa forma, né? Ignorar uma proposta como essa, coloca na mesa, ver o que é melhor para o Corinthians. O que importa, na verdade, o que deveria ser mais importante... A Leila não fez isso? O que deveria importar é o bem para a instituição. O que a Leila fez? Parece que não estão preocupados. O que a Leila... Olha aqui, tem 45 mil pessoas. No primeiro... Cara, é uma coisa impressionante. Mas aí, todo mundo... Matou? Matei. Não erra, não. Eu não erro, não, irmão. Eu não erro, não. A verdade é o seguinte, o que todo mundo fala, pelo menos de todo mundo... Vamos lá. Aí não saiu outro dia que a Nike mandou um monte de material e que de 5 milhões? Nossa, isso para o Corinthians, isso sai toda... Alguém deu, né? Alguém deu... Mas essa informação... Como é que pode um Corinthians... Vamos lá. A Leila, ela não pagava 82 milhões do ano? Sim. Da Crefisa e da FAM? 81. Sim. 81 milhões. Então vamos lá. Ela ficou o tempo que ficou, foi importante. Aí o que ela viu? Pô, peraí. Se eu tenho uma casa de bet que está me dando o dobro, como é que eu... Não dá. Eu não tenho como competir. O que ela fez? Tirou as... Ela pensou no Palmeiras, não pensou Tinha que nela. ter saído antes, né? Tudo bem, mas Dava pra isso rescindir o não. Mas a contrato Nike desse. também. Dava pra rescindir. A Nike também. Você sabe quantas vezes a Nike fez contrato e outras pessoas fizeram? Do Corinthians?
Boa tarde, craque Neto. Boa tarde para vocês, boa tarde para quem está nos assistindo. A informação é super importante. Só a título de comparação, se o Corinthians fechar um contrato de 1 bilhão e 200 por 10 anos, o Corinthians tem potencial de faturar... Mas vamos deixar uma coisa, não é 1 bilhão e 200 milhões do que eu sei. É igual quando você compra as coisas. É isso. 10 vezes, em até 10 vezes. Aí você vai lá 10 vezes. Não, é só 4. Em até 1 bilhão e 210 anos, de venda de camisa, de tudo que vai acontecer. É que esse é o ponto, craque. O contrato do Flamengo com a Adidas garante até 90 milhões de reais por ano. Então o Corinthians fecharia um contrato 30 milhões de reais superior ao do Flamengo, se todas as metas forem batidas nos dois contratos. Vou responder a tua pergunta. Você perguntou por que o Core acabou não tendo agenda. Porque há um movimento muito grande no Corinthians para derrubar o Augusto Melo. E a justificativa é que não dá para julgar antes, não dá para aprovar antes, não. porque tem Então você coloca outras coisas na frente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, se o Augusto vai ter o impeachment, aí todo mundo, aí tá tudo certo. Acabou, meu irmão. Ele que se defenda, o Corinthians que vai para cima, a oposição que vai. Mas você não pode ignorar isso com uma coisa tão insignificante. Olha, temos que esperar. Não importa quem é o presidente. Pelo menos do que eu entendo de negócio. É esse, Souza? Por que não ignoraram a Tausa? Não sei. Por que não ignoraram? Por que arrumaram uma agenda para a Tausa? Por que fizeram com o estádio? Como é que chama aqui do estádio? Omni? Omni. Por que não arrumaram a agenda? Então, é que a oposição é muito forte, coisa que o Augusto não teve e ninguém vai ter. Enquanto ficar essas pessoas na oposição... Agora, o Core, o Dr. Miguel, o Pedro Soares, que são pessoas maravilhosas, diga-se de passagem. Não tem tempo, não tem data. Não ter uma data para ver e perderam, ou a Nike falou, opa, peraí, meu Deus do céu, a Adidas está querendo, então eu vou dobrar. Não sei, porque o negócio é assim, né? Sim. Mas... Essa história, sabe o que essa história me lembra, craque? O anúncio acontecer. do Ancelotti na CBF. O anúncio foi feito de forma super apressada, né? O Edinaldo convocou, gravou um vídeo e soltou numa segunda-feira, sem que o Ancelotti tivesse se despedido do Real Madrid. Ele percebeu... Por que ele fez isso? Porque ele sabia que ele corria enorme risco de cair. Não, ele fez isso porque era uma força enorme em cima da imprensa, ele tirou o foco. Isso. E qual que é o foco? Ele quis ser o pai da criança. O que a oposição do Corinthians não quer? Que o Augusto seja o pai de uma criança linda, que é um contrato que pode chegar até 1 bilhão e 200 milhões de Então, reais. você quer dizer que as pessoas não pensam no Corinthians? Não tem a menor dúvida. Quando os caras ignoram essa possibilidade de reunião por conta do impeachment, eles estão pensando apenas no impeachment. Então, você torcedor, você associado, vocês estão sabendo essa informação. Porque é inacreditável isso. Não ter tempo para se ver uma proposta em relação que vai ser 10 anos. Ou que a Nike fique 10 anos também, tá tudo certo. Mas aí, ignorar isso é demais. Falando... do Corinthians, encaminhou ao Core, o Conselho de Administração, pedindo para apresentar a proposta de patrocínio da Adidas. O documento está formalizado pelo Departamento Jurídico do Clube na terça-feira, 19 de maio. O Core determinou que o assunto será analisado apenas após a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. Os conselheiros votarão pela renúncia ou afastamento do atual presidente na segunda-feira, 6 de maio, na sede social do clube, no Parque São Jorge. O Core sugeriu no dia 12 de junho para a reunião sobre o novo patrocínio. Segundo a apuração do UOL, o documento enviado ao Conselho não menciona diretamente a Adidas, referindo-se apenas à apresentação de um grande patrocínio. A fonte do desacordo, no entanto, o teor da proposta já é conhecido. O Core decidiu considerar a análise por considerar inadequado tratar de um tema da magnitude no atual momento político do clube. Integrantes do Conselho participaram como correspondentes, discutiram o assunto durante a definição sobre a permanência do atual presidente. A diretoria corintiana demonstra preocupação com o posicionamento do clube. Para os dirigentes, o novo contrato transcende questões de gestão montanhas e representa um acordo histórico para o clube. O potencial acordo com a Adidas pode chegar a 1 bilhão, configurando-se como o maior contrato de fornecimento de material esportivo da história do Corinthians. Atualmente, o clube recebe 30 milhões por ano da Nike. O valor considerado inferior aos valores de mercado do clube do porte do Corinthians. A
pela CISA, empresa do grupo SBF, que representa a Nike no Brasil desde 2020. A fabricante norte-americana encerrou suas operações diretas no país. A diretoria entende que a troca de fornecedor representaria um aumento de receita e uma melhoria na qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos torcedores.